A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria, agradecidos a Deus, que nós chegamos à última lição desse segundo trimestre de 2020. Hoje, estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Nesse trimestre, nós estudamos a carta aos Efésios, a igreja eleita, do capítulo 1 ao 3, falamos sobre a chamada da igreja, e do capítulo 4 ao 6, a conduta da igreja. Hoje, especificamente, como nós batalhamos esta batalha espiritual. Sim, é uma batalha, é uma guerra que foi declarada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando a palavra do Senhor nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E é uma batalha espiritual. Ela foi travada desde o momento em que foi rompida a paz entre o homem e o seu Deus, o seu Senhor, porque o homem resolveu desobedecer a voz de Deus, dando ouvido à voz da serpente, o dragão, o enganador, o Satanás, o astuto usurpador. Em Gênesis 3, versículo 15, saiu a sentença, a declaração de guerra, onde está aqui escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Está aqui declarado guerra. O homem, ele está em conflito constante com as hostes espirituais da maldade. O textual está em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que o Senhor nos manda revestir de armaduras para resistir, para enfrentar, para permanecer firme diante das batalhas que teremos que enfrentar. A verdade prática nos diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Estamos falando então desta batalha espiritual que está travada entre o homem e os inimigos da sua alma. Vamos ler aqui na nossa leitura em classe, e aqui está bem declarado quem são esses inimigos. A leitura em classe está em Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20, e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está claro aí, você percebeu na leitura, quem são os nossos inimigos? Eles são hostes malignas, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. É uma gama de espíritos malignos, e eles estão confrontando com a alma do homem. Estas hostes do inferno estão a todo momento tentando nos tirar da jornada que é o nosso alvo, chegar às mansões celestiais em Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o Senhor nos recomenda: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, veja quem é o nosso adversário, o diabo, são hostes malignas, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não vai nos tocar, porque em nosso redor está o Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Quando se fala o anjo do Senhor, está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando deixou esta terra, ao sair daqui, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Ele é o nosso companheiro nesta jornada. Ele caminha conosco. Nós somos mais do que vencedor. Pode ficar tranquilo que o maligno não vai lhe tocar. Nós estamos protegidos pelo Senhor, mas estamos em combate. Lembremos disso. Estamos em guerra constante. Temos que ser vigilantes. Temos que estar preparados. Temos que usar todas as armas que estão à nossa disposição. Não podemos vacilar. Um soldado em serviço não vacila. Um soldado em serviço não se embaraça com os negócios dessa vida. Ele prepara-se para a batalha e caminha confiante no seu comandante, que é o general dos generais, o Senhor Jesus Cristo, e ele vai avante. E esta batalha, ela é contra esses inimigos espirituais. Nós precisamos então de usar as armaduras espirituais e também as armas espirituais
O versículo número 10 da nossa leitura em classe diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Você tem que ser exercitado nele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando alguém quer realmente ganhar vigor físico, ele vai concentrar os seus esforços naquele músculo para que ele ganhe realmente força. Mas quando nós queremos ser fortalecidos no Senhor, nós vamos buscar nele, exercitar nele, treinar no Senhor, na sua jornada, na sua palavra, ser exercitado nele, ser revestido dele, ser cheio do Espírito Santo, que a gente possa realmente nos colocar na disposição do Senhor para ser treinado por ele, como um bom soldado de Cristo, se colocando na dispensação da graça para realmente superar toda e qualquer dificuldade que possa vir contra a nossa alma. Qualquer soldado, ele luta, ele treina, ele se esforça, ele vai para os campos de instruções, ele fica ali realmente sendo testado, como se em guerra fosse. Ele é ali de todas as formas treinado para que na hora do combate ele possa agir com toda a ciência que aprendeu e com toda a força que ele recebeu na instrução. Você é exercitado em Cristo. Nós somos exercitados na oração, nós somos exercitados na palavra, nós somos exercitados no nosso espírito de mansidão. A Bíblia diz, a nossa prova da nossa fé é testada como no fogo. Nós somos testados a cada momento para que a hora que o inimigo nos lança setas contra nós, a hora que o inimigo tenta nos tirar do caminho, nós resistimos firme na fé, estamos ali exercitados no Senhor. Continue assim, irmão. Busque o Senhor, se esforce, leia a palavra, mergulhe nesta palavra santa, exercite-te na fé, busque realmente do Senhor a orientação, porque a batalha ela é travada e nós já estamos em luta. Quando você está em batalha, em guerra realmente, você tem o tempo de batalha e tem aquele tempo também de reciclagem, faz aquela reciclagem de treinamento. Nós vivemos assim, irmãos. É como Neemias, né? Constrói um muro com uma mão e na outra mão você tem a arma. Você batalha de um lado e treina do outro. Você se exercita em Cristo, fortifica nele e guerreia do outro. Porque o inimigo, o vosso adversário, diz a palavra, está aí procurando a quem possa tragar. E qual o momento que ele vai atacar? É naquele momento do vacilo. É naquele momento em que você vai abrir a brecha. É naquele momento em que você vai relaxar na sua posição. Veja o que diz a palavra aqui no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, ele diz revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está mandando colocar toda a armadura. Um soldado não pode deixar nenhuma das peças do seu uniforme fora do seu corpo, porque todo o seu uniforme é proteção. Ele protege os seus pés, protege os seus órgãos vitais, protege a sua cabeça, protege a sua fronte. Ele está aqui realmente defendido por estes equipamentos dados pelo Senhor, e são equipamentos espirituais. Veja que a palavra aqui nos diz contra as astutas ciladas. Ele arma cilada. Cilada é emboscada, cilada é engodo, cilada é engano, cilada é alguma coisa para que você realmente falhe e ele depois te acuse. Então veja, irmãos, que o nosso adversário, ele a todo momento quer nos destruir. Mas o que ele diz aqui? Revesti-vos de toda a armadura, toda. Irmãos, eu como militar, eu passei por isso. Quando nós estávamos em serviço, vi e também senti na pele muitas vezes o sol, a chuva, o frio, o calor, todas as situações difíceis traziam-nos a necessidade e a vontade às vezes de tirar o capacete, de desfazer do colete que nos protege, tirar alguma coisa que está trazendo um sufoco, parece que no corpo. Mas veja, irmãos, é a nossa segurança. Aquela proteção é a nossa segurança, é nos manter em vida. Quando ele diz revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele está dizendo assim, se proteja, homem de Deus. Mantenha-se seguro, se proteja, mantenha-se realmente revestido.
É revestido porque em cima desta armadura humana que nós temos, vem a armadura espiritual. Coloque sobre você as armaduras de Deus. Coloque na sua vida a proteção de Deus. Receba do Senhor e coloque realmente, aplique na sua vida. É uma segurança que nós temos, é o livramento e a garantia de vida. Aleluia! O combatente, ele tem que se precaver, ele tem que se preparar, ele tem que treinar, ele tem que estar fortalecido no Senhor, até mesmo para suportar o peso dessas armaduras, que são pesadas, são difíceis, não são fáceis não. Um capacete daquele que um soldado romano tinha na sua panóplia, panóplia quer dizer a armadura completa, né? Revestivos de toda a armadura, a ênfase é aqui, revestir de toda a armadura, esteja totalmente fardado, pronto para o combate. Estar protegido é ter a garantia de vida. Estar protegido é ter a garantia de sucesso. O Senhor nos garante a vitória. Ele já despojou esses espíritos malignos, esses principados, ele despojou na cruz. Ele já venceu eles e expôs publicamente na cruz. Eles são hostes malignas vencidas e estão aí a tentar realmente para que as pessoas possam cair nas suas ciladas e vir a perder a sua salvação. É por isso que Paulo, ele fala: eu estou preocupado convosco, que assim como a serpente enganou Eva, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e você se aparte da simplicidade que é em Cristo. Ele estava dizendo: eu estou preocupado com você, igreja, eu estou preocupado com você, irmão, com você, irmã, para que você não erre, para que você não saia, para que você não ouça o convite do maligno como Eva ouviu. Ela ouviu e veja que a tentação é uma cilada mesmo, ela vem através até da própria palavra de Deus. A serpente usou a palavra e disse: foi assim que Deus disse. E Eva, naquele afã de responder, nós não temos que responder nada para o maligno, nós não temos que ter conversa com o inimigo, nós temos que resistir firme na fé e prosseguir. Levante a cabeça, não dê atenção para o maligno, não responda para o seu inimigo, viva a vida em Deus. Você confia no Senhor, Ele te perdoou, então caminha. Não tire a armadura. Não retire nenhuma peça da armadura. Veja, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os nossos inimigos são espirituais, eles não são carnais. Às vezes as pessoas são usadas pelo maligno, mas elas não são os nossos inimigos. Nossos inimigos são espirituais. Vai orar, vai buscar o Senhor, não responda. Jesus foi várias vezes, ele foi acusado e ele ficou calado. Ele não respondeu palavra e diziam: você não tem resposta não, você não fala nada. Nós não temos que responder a ninguém. Não caia no engodo do maligno, continue firme, não ouça palavras que vão colocar você numa posição fora da orientação do nosso general. O verso 13 diz assim: Portanto, é uma palavra que está se referindo aos nossos inimigos do verso 12. Se os nossos inimigos são hostes espirituais e não são carnais, e referente a isso, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais porque a nossa batalha é espiritual. Nós não estamos em guerra contra pessoas, contra homens, carne e sangue. Não, as pessoas às vezes agem com maldade porque o espírito maligno está atuando nela. Não são submissas ao Senhor, porque não tem uma orientação de Deus. Mas você, como servo de Deus, você resiste firme na fé, continua firme. Lembra que o inimigo é espiritual. E aqui ele diz: portanto, se o inimigo é espiritual, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então é toda a armadura de Deus. Você tem que estar totalmente pronto. Eu não posso estar de serviço no meu exercício militar e sem coturno. Mesmo na hora que vai deitar, você deita com todo o armamento, você deita com todo o fardamento, você deita preparado. Mas como é que faz para dormir? Você dorme mais ou menos, você dorme vigiando, você dorme pensando, você dorme pronto.
você dorme e a qualquer sinal de alerta, porque o Espírito toca o nosso coração e diz: vamos à batalha, vamos pelejar, resista na fé. Jesus está convosco, Ele é o seu guia, Ele é o seu mestre, Ele é seu Senhor, Ele é seu general, aleluia. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Nós temos um objetivo a alcançar. O objetivo está aqui no verso 13. Para resistir no dia mau. Tem um dia do combate. Tem um dia que as coisas apertam. Tem um dia que você diz: eu nunca pensei passar por isso, mas hoje eu estou tendo que enfrentar. Tem um dia, aqui se refere, muitas vezes os nossos comentaristas estão se referindo ao dia futuro. Sim, pode ter um evento escatológico nesta palavra aqui no dia mau, mas vamos olhar esse texto como aplicação para os nossos dias, porque estamos vivendo e precisamos vencer esses dias. E ele diz aqui para nós 3 objetivos: de estarmos bem fardados, de estarmos revestidos com toda a armadura. O primeiro, resistir no dia mau. Fazer tudo. A sua vida, o seu caminhar, o seu dia a dia, a sua história de vida, fazer tudo. Que adianta você batalhar e dizer: nasci num lar evangélico, aceitei a Cristo há tanto tempo, fiz isso, fiz aquilo, e agora? Hoje, infelizmente, eu cedi. Havendo feito tudo, Ele está falando para nós para ir até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É para fazer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É ir até o fim. É fazer isso. O próprio apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: meu filho Timóteo, assim como foi dito acerca de você nas profecias, assim como foi dito que você seria um homem chamado de Deus, combata o bom combate. Combata, irmãos. Combata. Realmente, lute até o fim, se esforce e o Senhor te dará vitória. Nós estamos em guerra, lembre disso. Nós estamos em guerra travada contra o maligno e ele está só rondando, procurando uma brechinha para tragar, mas o Senhor está conosco, nos dando livramento cotidiano e ele não terá oportunidade na minha vida, nem na sua, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o outro objetivo é ficar firme. Então são 3 objetivos: resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme, esteja firme. Resistir firme na fé. É assim mesmo, é um combate, nós estamos aqui. Nós não podemos, irmãos, abrir mão em nenhum momento da nossa posição. Firme sempre até o fim. Permaneça firme em Cristo Jesus. Como é que eu consigo cumprir esses objetivos? A partir aqui do verso 14 ele vai dizer como é que você consegue. Veja: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Veja, esses 3 itens primeiro, eles falam da nossa vida prática. Cingido o lombo com a verdade está falando de nós estarmos cheios de Deus, de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Está falando da nossa sinceridade e integridade. Está falando de nós estarmos realmente na doutrina. Isso é estar cingido com a verdade. Cingir é colocar o cinto. O cinto da verdade é aquela peça, vamos dizer assim, que vai prender todas as outras. Tudo está seguro se você está na verdade. Senão, de que adianta as demais peças? Se não há uma que segura todas, se não há uma que ajusta todas no lugar. Se você não tiver o cinto da verdade, você passa vergonha, as suas entranhas aparecem. Tudo se desfaz quando você não tem a verdade em sua vida. A mentira é obra do maligno. Ele é mentiroso desde o princípio. Ficamos em Cristo Jesus, que é a verdade. Cingido o lombo do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro. Aleluia. Cingir o lombo do entendimento é amarrar o seu entendimento com a verdade, é permanecer em Cristo constantemente. Veja, e ele diz: vestida a couraça da justiça. Quando se fala em justiça, está falando de santificação. Nós temos que viver em santificação. Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente e afastarmos do pecado. Vivermos uma vida realmente em Cristo Jesus. Ele diz: corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixemos o pecado e o embaraço, afastemos de tudo isso e vamos uma vida de santificação. O próprio Senhor Deus nos diz:
Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Uma vida de santificação é exigido de um combatente, para que ele resista ao dia mal, para que ele possa, havendo feito tudo, permanecer firmes. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando se fala do Evangelho, não se fala de um Evangelho, não se fala de outro Evangelho, não se fala de alguma coisa acerca de Deus. Não, estamos falando das boas novas trazidas por Cristo. Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Viva este Evangelho em sua vida e anuncie este Evangelho que salva, que cura, que perdoa e que garante vida eterna. Aleluia. No verso 16 ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Nós falamos de cingir o lombo, falamos de couraça. A couraça protege, a couraça da justiça protege todos os nossos órgãos vitais. Coração, fígado, rim. Quem não tem a santificação não verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, a nossa garantia de vida está na santificação. Veja, agora ele diz assim: colocando sobretudo o escudo da fé. Você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno que vem contra a sua vida. Como que você faz? Com o escudo da fé. Creia no Senhor, creia no Senhor, com o escudo da fé. Vem daqui, vem dali, vem de lá, mas você está protegido porque você continua crendo. Vem ataques de cá, vem mensagem dali, vem palavras ruins de lá, vem críticas daqui, vem orientações malignas de outro lado. Seja de onde vieram os ataques, você permanece firme porque você continua crendo. Você continua louvando e honrando o Senhor, sempre firme na fé. Agora veja, o verso 17 nos diz assim: tomai também. Por que tomai também? Ele nos dá a entender que nós cingimos o nosso corpo com a verdade, colocamos a couraça da justiça, calçamos os pés com o calçado do Evangelho da Paz, pegamos o escudo da fé. Tudo isso é uma atitude nossa. Mas veja, aqui nos dá a entender que agora o comandante chega para nos trazer uma oferta muito especial. Ele vem nos trazer um capacete, uma espada. Aleluia. E ele diz assim para nós: receba também. Tomai também. Aceite. A salvação não vem de vós, a salvação vem do Senhor. Ele diz aqui: tomai também o capacete da salvação. É como o Senhor, o seu general, fala assim: ô combatente, ô guerreiro, você já está aí bem vestido? Toma aí, coloca o capacete. Aí você coloca aquele capacete da salvação. É a sua proteção diária. Você sabe que a sua mente, que a sua cabeça, que o seu intelecto, que a sua metanoia, o seu conhecimento foi mudado agora em Cristo. Nós temos a mente de Cristo, fomos transformados, somos combatentes do Senhor, nós guerreamos a guerra do Senhor, nós pelejamos a batalha que Ele nos colocou porque Ele está conosco, e é a batalha contra o maligno e não contra os irmãos. Nós venceremos em Cristo Jesus até o fim, porque Ele nos garante a vitória. Ele diz: tomai também o capacete da salvação. Você é salvo, você não pode errar, você não pode viver uma vida de pecado, você não pode viver afastado do ensino, da doutrina, você não pode cometer delitos, você não pode mentir, você não pode, guerreiro, fracassar, porque você tem a salvação, você representa o Senhor, Ele te escolheu, Ele te deu a salvação, colocou em vós o selo do Espírito Santo, você é salvo. Viva como servo do Senhor, viva como salvo. Aleluia. Ele diz: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos esta palavra santa que nos ensina o caminho da verdade. Nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não temos uma outra orientação. A única orientação vem da palavra de Deus. É uma palavra revelada pelo Espírito Santo e que nos mostra o caminho e que nos faz andar em santificação. Esta palavra é a verdade e nós caminhamos segundo o que nela está escrito. É assim que pelejamos. Esta é a nossa arma de ataque e também de defesa. A espada nos ajuda a defender, mas também nos ajuda a atacar. É através desta palavra, é em nome do Senhor Jesus Cristo, que expulsamos os demônios, que
anunciamos a verdade eterna e as pessoas são perdoadas dos seus pecados. É através desta palavra que outras vidas alcançam a salvação e a fé, porque ouviram a verdade de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai e vigiai. Aqui está falando na nossa provisão. Nós precisamos, como combatente, reabastecer a nossa vida constantemente. Temos a palavra, vivemos uma vida de santificação, estamos realmente equipados e preparados. A batalha já é ganha em Cristo Jesus, em Cristo somos mais que vencedor. Mas ele diz aqui, orando e vigiando. Orai em todo tempo com toda oração e súplica, vigiando nisto com toda perseverança e súplica. Continue orando, continue vigiando, continue reabastecendo. É a nossa provisão diária. Ninguém permanece sem se alimentar, ninguém permanece firme se não estiver bem nutrido. Continua nutrindo-se com a oração, com a vigilância, com a santificação, com a palavra de Deus. Vigie, irmãos. Vigie, irmãos, continue atento, continue alerta, continue preparado, continue orando, buscando ao Senhor, confesse a Ele todos os vossos pecados, anuncie a Ele todas as vossas necessidades, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, em ação de graça, e o Senhor é convosco, e a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, encherá e guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E eu sou grato a Deus por esse momento. Eu louvo ao Senhor por esta aula, mais uma mensagem de Deus ao nosso coração através das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos encerrando um trimestre, mas eu conto com você. No próximo trimestre, esteja aí, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando o ensino da palavra de Deus, estudando na sua Bíblia a palavra e preparando-se para continuar vencendo e alcançando os propósitos de Deus de você, vencer o dia mau. Haver feito tudo e ficar firme até o dia de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. Lembro, esta aula não substitui a aula presencial, é apenas um comentário breve, mas que nós possamos a cada dia almejar um pouco mais de Deus e buscar ao Senhor com toda a profundidade. Que Deus nos abençoe. Amém.